Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre O Corvo. O Corvo, história em quadrinhos de James O'Barr, lançado originalmente em 1989, publicado agora em uma edição luxuosa pela Dark Side Books, na verdade Dark Side Graphic Novel, capa dura, nova tradução, com uns pós-fácios legais, uns prefácios legais, umas imagens características dessas edições que eles fazem, né? Um monte de desenho a mais ali no final do próprio James O'Barr. Julho completa 25 anos do falecimento absolutamente precoce do Bruce Lee, o maior astro, né? O grande astro das artes marciais de todos os tempos. E, assim, eu acho que cabe muito trazer essa obra agora, já que o filme que foi feito, lançado em 1994, marcou muito uma geração, marcou muito a minha geração. É claro que eu não assisti o filme com 9 anos, eu assisti depois, mais pro final dos anos 90, mas o impacto em mim ainda vem de hoje. E o filme é protagonizado pelo filho do Bruce Lee, que também é uma história extremamente trágica. Tanto a história original do James O'Barr, que fez ele escrever esse quadrinho, desenhar e escrever esse quadrinho, quanto a história da produção do filme, são histórias extremamente trágicas. Então, o personagem do Eric, o Eric Draven, no caso aí do Brandon Lee, não só na ficção, mas na realidade está tudo em volta em tragédia terrível. O James O'Barr ele escreveu essa história meio que uma tentativa de exorcizar o fato dele não conseguir lidar com a morte também precoce da sua noiva, namorada. Na época ela faleceu por um acidente de carro, ela foi atropelada por um bêbado. E aí, na tentativa de colocar isso pra fora, essa fúria pra fora, ele fez essa história, que é uma história muito, até hoje, continua sendo extremamente impactante, extremamente romântica, extremamente linda, extremamente gráfica, violenta, tudo num lugar só. E foi um quadrinho na época feito completamente de forma independente, né? E é legal ler os textos aqui porque ele conta um pouco de como foi fazer isso e como isso repercutiu na vida dele, né? Onde isso o levou. James O'Barr é um cara muito interessante para ler sobre. E aí, eu nunca tinha lido o HQ, mas o filme foi importante para mim de uma série de formas, porque naquela época eu já era um moleque muito revoltado, que estava começando a ouvir música. Então talvez tenha sido a primeira vez que eu ouvi The Cure, e a primeira vez que eu ouvi Nine Inch Nails tenha sido nesse filme, quando eu tinha lá uns 15, 14 anos, quando eu vi. Então isso teve um impacto muito grande pra mim, não só na figura do Eric, né? Aquele cara, aquele rockstar, aquele cara morto-vivo, aquele humor poético, trágico, humor negro, aquele anti-herói. Não era uma coisa comum, pelo menos pra mim, e nem pra época, assim, né? Uma coisa que marcou muito aquele metade dos anos 90. Então, assim, pensa, o Nine Inch Nails fazendo cover de Joy Division foi uma coisa ainda mais especial, porque o Joy Division foi também uma banda que ajudou muito o James O'Barr a superar o falecimento da sua amada, né? E a história ela gira em torno disso. É uma gangue que mata, trucida a noiva do Eric e acaba matando o Eric também. E aí já começa a traçar as diferenças do quadrinho pro filme, né? O filme ele vende mais a ideia de um vilão maior assim nessa gangue, nessa cidade toda tomada pelo crime, uma cidade que sempre chove, é quase sempre à noite. Então ele coloca uma figura mais imponente no vilão. A forma também como acontece a tragédia, né, como esses marginais chegam e matam a Shelley, que é a noiva dele, às vésperas do seu casamento, que ele ia casar no 31 de outubro aí e tal, é diferente no quadrinho e no filme. Mas eu acho que é sempre muito legal ver os motivos, né? Porque faz sentido, porque nesse filme a gente acompanha muito mais próximo o policial, que o Eric conhece quando ele explode uma loja de penhores. O policial tem muito mais importância desde o início, como também a personagem da Sarah. Eles mudaram o nome daquela menininha que o Corvo, né, o Eric já como Corvo conhece na HQ, mas o Eric Draven, no caso Brandon Lee, né, vivido pelo Brandon Lee, já conhecia essa menina, já era amigo dela, já cuidava dela, mesmo porque ela tem uma mãe drogada que vive à margem da sociedade, vive na ralé, assim, né? Então essa menina é diferente, uma menina skatista, bem o visual grunge ali, que condiz com aquela época, faz muito sentido, e aí bate de frente com esse visual extremamente gótico, né? Quando o personagem do Brandon Lee pinta o rosto ali no começo do filme, toca aquela música do The Cure, feita pro filme. É uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. Pensa, tem Jesus and Mary Chain, Stone Temple Pilots, Pantera, Rage Against the Machine. É um clássico completo isso aí. Tanto que quando eu fui ler isso aqui, eu coloquei a trilha pra tocar. Então marca muito, né? Me lembrou muitas coisas do meu passado. Eu acho que é absolutamente obrigatório, se você é fã do filme, comprar isso aqui, ler isso aqui, porque essas diferenças vão ser legais. Ele é muito mais poético aqui, né? Tem muito mais desse sofrimento dele. O filme mostra isso, mas bem menos.
Ele até cita Baudelaire, por exemplo, grandes poetas, de uma forma bonita de se ver. O humor negro que ele usa é meio que sem entender o porquê dele não ter morrido, o porquê dele ainda existir fisicamente falando, né? Ele não entende seus poderes, ele não entende o papel do corvo ali. E o filme ele vende mais essa ideia do corvo, né? Tanto que o grande vilão do filme lá, e a sua irmã, que é engraçada a irmã dele, gosto muito, eles entendem o papel do corvo e aí eles até tiram aí uma fraqueza do personagem em cima disso. É maravilhoso, assim, é um baita anti-herói, é um baita personagem. Anti-herói no que eu digo é porque ele usa de requintes de crueldade, mas o objetivo dele de ter sido trazido pelo corvo à vida de volta é para matar todo mundo que acabou ali com a vida dele e da noiva dele. E ele faz tudo que ele pode, tudo tá ao alcance dele para isso. O Brandon Lee, ele infelizmente faleceu, ele tinha 28 anos, ele faleceu durante as filmagens, tinha uma bala real dentro de uma arma que tinha só balas falsas, né? E aí na culata da arma já tinha isso, tinha uma bala ali. Durante aquela cena com o fanboy, aquele cara que inclusive tá ali na cama com a mãe da Sarah, da menininha, ele dá um tiro nele e foi aí que ele não suportou. E se você lê mais sobre a produção, foi muito difícil para o Brandon Lee fazer esse personagem, porque é um personagem muito físico, e ele fazia questão de fazer as brigas, as lutas, menos as cenas de cair do prédio, assim, que o pessoal da produção não permitia que ele fizesse esse tipo de cena. Mas ele emagreceu muito, e chovia muito na cidade onde eles gravaram, eles filmaram, e ele emagreceu demais, mas ainda sempre querendo, né, acreditando no projeto, querendo levar a coisa para frente. Então, desse momento até a conclusão do filme, foi um processo muito doloroso para todos os envolvidos, inclusive o diretor, que era um diretor que até então tinha feito videoclipes, né? Depois ele fez um dos filmes que eu mais gosto da época, que é o Cidade das Sombras, amo de paixão. Faz todo sentido com o Corvo, com o visual gótico do Corvo, sempre de noite, chovendo, preto e branco. Então assim, o filme consegue traduzir muito bem, apesar das diferenças, o que é passado na HQ. E tem esse papo de que talvez a gente veja um reboot nos cinemas da história. Eu acho que faz muito sentido, uma história que seria muito legal de ver hoje em dia, com a tecnologia de hoje em dia e no auge dos filmes de super-herói, né? Eu acho que o Corvo tem muito espaço aí, e aí teria que ser um Corvo bem diferente do que o Brandon Lee trouxe, porque ele é bem fiel à HQ, eu acho. Ele fez um papel fantástico, é muito triste que esse cara tenha morrido tão cedo, mas vai saber, eu acho que ainda tem muito futuro pro Corvo aí no cinema, quem sabe o James O'Barr até se anime em escrever mais, mas de qualquer forma esse quadrinho de 89 é um baita clássico dos quadrinhos independentes, que deu origem a um dos filmes que mais marcaram uma época. Acho que da minha geração de muita gente vai dizer que o Corvo é um dos filmes da vida, sim, sem dúvida nenhuma. Então, obrigatório pros fãs de Corvo, essa HQ aqui. Valeu.